E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo. Se você ainda não é inscrito no canal, você vai se inscrever agora, ativar as notificações para receber os vídeos e deixar seu like para ajudar na divulgação. Realmente esse vídeo dá muito trabalho para ser feito, eu faço com muito gosto. A única coisa que eu peço para você é um clique. Então agora você vai tirar 2 segundos da sua vida para dar um clique ali no gostei, deixar o seu like. Meta de 4 mil likes, vamos por aí. O mínimo que eu tenho de visualizações aqui é 7, 8 mil. Então 4 mil likes é a metade das pessoas que vêm. Então não é difícil, sabe? Deixa seu like aí, ajuda e é nóis, cara. Ó, pra você que já vai comentar aí, pô, eu quero do Notorious Big, vai ter. Eu quero do Snoop Dogg, vai ter. Eu quero West Coast versus East Coast, vai ter. Essa é uma série do canal só sobre isso, só sobre essa época do rap e sobre esse movimento que aconteceu. Então, se você quer que continue essa série, deixa seu like e vai ajudando o canal aí, beleza? Então roda a vinheta e vamos lá. Senta que lá vem. Eu tô aprendendo a imitar o Faustão. É meio que assim, ó. Tá doido? Antes de falar de Tupac, que é o tipo Pelé do rap, vamos falar dos pais deles. Que os pais deles já são importantes, inclusive os pais deles são estudados. Aí você fala, ué, ele é filho de cantor? Não, ele é filho de 2 ativistas do Black Panther, que é o Pantera Negra, era o ativismo a favor dos negros na época nos Estados Unidos. Malcolm X tinha acabado de existir, Martin Luther King e tal, então tinha muito esse ativismo negro que lutava pelos direitos iguais. Até um certo tempo atrás, não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil mesmo, vocês podem pesquisar isso, até 1940 e tinha zoológico de negro, pra gente branca olhar pessoas negras como se fosse um animal. Sim, existia isso, até 1940. Apesar da abolição da escravatura e tudo mais, tinha isso. Então os caras estavam lutando pelo direito deles. Pra vocês terem uma ideia também, alguns anos, um pouquinho antes do Black Panther, teve uma passeata no dia 4 de julho, que é o dia da independência americana, do Ku Klux Klan, em plena avenida de Nova York lá e tal, com 5 milhões de participantes da Ku Klux Klan. Ou seja, 5 milhões de pessoas assumindo que são assassinos de negros. Então você tem que pensar o seguinte, o Black Panther, que muitas vezes é marginalizado e tudo mais, teve um papel muito importante para deixar as coisas iguais para todos, entendeu? Porque naquela época, realmente, a vida era muito difícil para os negros. Não era uma questão de, tipo, não conseguir emprego e tudo mais, que hoje ainda existe. Era uma questão de vida ou morte mesmo. Você ser negro podia ser um motivo para alguém te matar naquela época. Os pais deles eram ativistas. Tanto é que o Tupac teve um batismo diferente. Ele não nasceu com esse nome Shakur. Ele teve outro nome, por causa que a mãe dele tinha medo de que ele fosse perseguido por causa do sobrenome do pai. Porque o pai dele era a cabeça do Black Panther. Ele era um dos caras mais fodas de lá, entendeu? E a mãe dele também. A mãe dele, inclusive, estava presa enquanto estava grávida do Tupac. Estava na cadeia enquanto estava grávida do Tupac. Tipo, por causa que ela tinha envolvimento em mais de 150 processos de conspiração contra o governo. Porque naquela época eles batiam principalmente no governo. Porque, ué, você quer direitos iguais, você quer ter, tipo, chance de se defender, tu vai bater em quem? Em quem rege as leis, entendeu? Então eles estavam sempre batendo e fazendo, tipo, de tudo, tá ligado? Porque ninguém era legal com eles, ninguém chegava assim e agia de boa fé com eles. Então eles tinham que agir de má fé, às vezes, também. Aí o Tupac conviveu com isso, tá ligado? Com o Black Panther e tudo mais, com essas fugas, com as idas e vindas do pai e da mãe e tudo mais, até que a mãe dele separou e conheceu o padrasto dele, o Mululu Shakur, que é o que deu esse nome pra ele. Aí Tupac pegou o nome de Shakur, que inclusive é um nome em homenagem a um indígena Inca, eu acho que é Inca, eu não lembro, mas eu acho que é Inca, que os dois decidiram homenagear e tudo mais. Daí você fala, pô, que bom, né? Agora o Tupac se livrou dessa perseguição contra os negros e contra o Black Panther, né? Não, o Mululu Shakur, que é o pai dele, o pai que ele chama realmente de pai, porque o outro foi embora, o Billy acabou indo embora e tal, o que ele chama de pai é o Mululu Shakur. O Mululu Shakur era perseguido pelos Estados Unidos. Aí você fala, puta que pariu, mas naquela época todo mundo era perseguido, né? Não, ele era um dos 10 mais procurados dos Estados Unidos. Ele tava naquela listinha que já teve Osama Bin Laden e o caralho 4. Então os pais do Tupac são muito famosos, tá ligado? E são muito, tipo, relevantes nisso tudo. Porque eles ajudaram muito na construção de caráter do Tupac, na construção dele virar esse revolucionário que ele era, tá ligado? Ele era um cara que ele era ativista e tal, e ele lutava pelos direitos dele e o direito dos outros, que era uma coisa que os pais deles passaram a vida fazendo. Inclusive, o padrasto dele, o Mululu Shakur, que ele chama de pai, foi preso em 86. Ele ficou 5 anos foragidos, em 86 ele foi preso. O cara conseguiu ficar 5 anos foragido, sendo o cara mais procurado dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, e não foi preso. Então, tipo, o cara realmente era foda, sabe? Ele foi preso e pegou uma pena de 60 anos. O pai do Tupac tem que completar uma pena até 2046. Provavelmente até lá ele já vai ter morrido. Mas ele tá até hoje preso e é mais ou menos isso aí. O próprio Tupac fala sobre isso em uma entrevista sobre os pais dele do Black Panther e tudo mais, e conta um pouquinho como era isso. Yeah, it was my mother was in the Black Panther Party. She was like at a high position, which was like unheard of.
because of course there was sexism even in the Panthers. So, and my stepfather at the time, Matul Shakur, he was also like a well-known like revolutionary. True, all of my roots to the struggle are real deep. And then my godfather, Geronimo Pratt, you know, he was like had a top official rank position with the Panthers on the West Coast. Right. Tupac ficou muito marcado por essas fugas dos pais deles, essas mudanças e tudo mais. E também ele realmente foi um cara que teve que viver muito na pobreza. Então ele sempre lutou por essa questão da infância e tudo mais. E ele mesmo disse que foi uma das questões que mais fez ele compor, que mais foram temas de composições. Ele foi um cara que usou muito da infância para fazer rap. Ele fala isso também numa entrevista que vai rodar agora para vocês. All my songs deal with the pain that I felt from my childhood. That's what makes me do what I do. Agora vamos falar um pouco sobre o Tupac no mundo das artes. Com 12 anos ele já atuava em um teatro em Nova York. Isso aí era por volta de 83. Porque em 86, quando o padrasto dele foi preso, ele acabou se mudando para uma escola de artes que era um pouco mais ampla no ensino. E aí ele se envolveu com jazz, já com 15 anos, com jazz, com balé. O Tupac fazia balé. Essa aí tu não esperava, né? Teatro e poesia. Aí tem entrevistas do Tupac falando que, tipo, pra ele o rap é poesia, mesmo que fosse em batida. Ele fala que poesia é rap. Não importa se tem batida ou não. A batida é só uma forma de você vender e de fazer as pessoas te escutarem. Mas o negócio do rap é poesia. E ele só começou a fazer rap porque na época os poetas eram chamados de boiola. E ele queria pegar meninas. E basicamente era isso. Era chamado de boiola ou babaca e tudo mais porque ninguém via com os olhos poetas. Mas ele sempre se considerou um poeta e sempre considerou o rap poesia. Lá na escola dele, ele fez uma amizade muito forte com uma garota que, tipo, era tema de poesia, era tema de música, era tema de tudo. Era uma das melhores amigas dele. A Jada Pinkett, que eu não sei se também estou falando certo, então foda-se. Jada Pinkett. Aí você fala assim, porra, mas o que essa mulher tem de importante? Realmente não tem nada, mas eu achei curioso porque essa mulher é a mulher do Will Smith, tá ligado? Você vê que o mundo é pequeno. A melhor amiga dele na escola, e que foi a melhor amiga dele por muito tempo, era a mulher do Will Smith, tá ligado? Tipo, foda-se, é isso aí. Mas ela começou a levar o Tupac pra fazer, essa Jada começou a levar ele pra fazer testes, tipo, em grupos, em teatros e tudo, e ele começou a passar em algumas coisas. Inclusive, ele entrou pro grupo Digital Underground. Aí você fala, porra, que massa, ele entrou pra um grupo de rap. Foi aí que ele começou a fazer rap? Não, primeiro ele virou road. Sabe o que é road? Os caras que cuidam lá dos fios, essas coisas e tal. O cara vai lá e arruma o fio, arruma os equipamentos pra banda se apresentar. Ele era isso da banda e também era dançarino da banda. Lembra que eu falei que fazia balé lá? Então, ele era dançarino da banda. Ficou ali por muito tempo, cara. Tipo, o começo dele não foi assim, tipo, explodiu e tal, tá ligado? Mas ali o Tupac já tava escrevendo, já tava tendo propostas de vida e tudo mais. E aí ele começou a compor sobre o que era ser um Thug Life e tudo mais. Nessa época o Tupac também começou a se envolver com o tráfico de drogas. O que fez com que ele começasse a entender o que era ser um Thug Life. Thug Life é alguém da vida bandida. O Tupac, algum tempo depois, esse Thug Life é o maior símbolo do rap, talvez. E aqui no Brasil é o Vida Louca, lá é o Thug Life. Esse Thug Life é o maior símbolo do rap e ele sempre quis mostrar pro mundo que não queria dizer vida bandida na questão pejorativa, e sim uma trégua entre os Thug Lifes, né? O Thug Life pode ser explicado melhor pelo próprio Tupac. When I'm saying thug, I mean not criminal, someone to beat you over the head. I mean the underdog. If the person that had nothing succeeds, he's a thug. Because he overcame all obstacles. It doesn't have anything to do with the dictionary's version of thug. To me, thug is my pride. Not being someone that goes against the law, not being someone that takes, but being someone that has nothing. And that even though I have nothing and there's no home for me to go to, my head is up high. My chest is out, I walk tall, I talk loud, I'm being strong. Como você pode ver, o Tupac não tinha nem a menor intenção de levar, tipo, o crime junto do Thug Life, e sim de resolver o crime com o Thug Life. Parece um pouco assim, isso tá meio complicado de entender. Mas o Thug Life era uma lista de ordens que você deveria ter que seguir para poder, tipo, operar criminosamente naquela área e tudo mais. Assim, é um acordo de cavalheiros. E o Tupac conseguiu fazer uma puta mudança na área onde ele morava, por causa que quando ele foi pra cadeia, ele juntou 2 líderes de gangues rivais, fez assinar um papel e fazer um acordo ali, que eles não se matariam mais à toa, só por serem concorrentes. Eles só se matariam em caso de, tipo, de dívida, um pro outro, de falta de palavras, essas coisas. Então, tipo, tem uma lista Thug Life de 26 mandamentos que você tem que seguir. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso e vai sair na próxima semana. Então, vocês vão entender melhor o que é ser um Thug Life e tal. Uma das curiosidades que você pode saber sobre o Thug Life é o que significa. Thug Life é uma sigla que significa o ódio que você passa para as crianças fode todo mundo.
Ou seja, você não pode contaminar as crianças com crime. Você não poderia vender nada de droga nas escolas, você não poderia botar crianças para traficar, você não poderia vender para mulheres grávidas, você não poderia de forma alguma atingir inocentes, você não poderia fazer tiroteio dentro do bairro, dentro de festas, perto de escolas, tu não poderia de alguma forma atingir algum inocente, tá ligado? Então essa era a ideia Thug Life criada pelo Tupac e que foi usada por muitas ONGs na época, o que não foi bem visto pelo governo e tudo mais, que achava que aquilo era uma forma de aceitação do crime e tudo mais. Mas querendo ou não, isso diminuiu e muito a criminalidade na área do Tupac. Foi foda, tá ligado? Foi uma das coisas, um dos legados mais fortes que ele deixou ali, tanto pra criminalidade quanto pro rap, pra tudo. E tem muita gente que usa isso de forma errada, né? Tem muita gente que associa o Thug Life a ser bandido. Você ser bandido é ser no Thug Life, entendeu? Mas não, é você ser coerente e você ser certo, entendeu? De certa forma seria uma ética do crime. É mais ou menos isso aí, como eu posso explicar pra vocês. Pra vocês entenderem um pouquinho mais só sobre esse código Thug Life criado por ele, vê aí um pouquinho ele falando sobre isso. I mean, I think even gangs can be positive. It just has to be organized and it has to steer away from being self-destructive to being self-productive. I organized the OGs in the East Coast and the West Coast and the penitentiaries to come up with codes of ethics for criminals. It's called the Code of Thug Life. It's a code putting order to the violence on the streets. In Watts, Compton, Chicago, wherever. We got all these people all over the country saying, yes, we go by this code. We're going to be against attacks on people that are not involved with the street gang, with the drug trade, or the illegal business at all. You know, all that kidnapping and shooting drive-bys out the car, we're against that. Mas nessa época o Tupac estava escrevendo suas letras e tudo mais, e ele tinha agressividade. Essa agressividade foi conhecida um pouco depois quando ele lançou sua primeira música e tudo mais. Mas é bom já entender, porque desde o início ele escrevia, mesmo antes de gravar. Ele explicou que por muito tempo ele tentou conversar de forma civilizada e tudo mais, e pedir de forma educada as coisas que ele queria pro povo dele, pra sociedade, mas isso não funciona. Ele usa até uma metáfora que eu vou usar aqui, é basicamente o seguinte: se uma pessoa tá com fome, ela espera chegar em casa pra comer. Se uma pessoa tá com muita fome, ela te pede comida. Agora, se uma pessoa tá morrendo de fome, ela come o seu braço, entendeu? A pessoa pode comer o seu braço se ela precisar daquilo pra viver. Basicamente é isso. Então por que ele vai, tipo, arrombar coisa, vai assaltar, vai dar tiro na polícia, vai fazer o caracota? Na visão dele, isso era uma necessidade da época, porque ele já tinha pedido de forma educada, já tinha pedido de forma agressiva, já tinha agredido, já estava na hora de combater de forma armada. Então seria o estágio do pedido, o estágio de necessidade. E ele não achava que a culpa era dele de colocar violência ali no rap. Ele achava que a culpa era de quem estava sendo violento. Ele retratava um negócio que ele sofria. Aí ele falava, pô, pera aí, você vem aqui, dá tiro dentro da favela, mata as pessoas, sabe? Tipo, estupra, vai cair 4, tipo, não dá emprego pra ninguém, deixa os negros morrendo de fome, toca eles numa favela e reclama que eu fale disso. É tipo você querer julgar uma mulher por reclamar de um estupro, tá ligado? Fala assim, nossa, você tá falando de estupro, isso é pesado, mas estão estuprando ela, entendeu? Então ele tinha esse pensamento. Mas enfim, o Tupac gravou sua primeira música com um grupo digital underground. Ele foi com a música Samsung. Vamos ouvir um pedacinho dela aí rapidão. This Tupac, go ahead and rock this. Now I clown around when I hang around with the underground. Girls used to frown, say I'm down when I come around. Gas me, and when they pass me, they used to diss me, harass me, but now they ask me if they can kiss me. Logo em seguida ele lançou o primeiro álbum dele, Tupacalypse Now, que é remetendo ao filme Apocalipse Now. Pra você entender por que ele colocou o nome de um filme. Ali, claro que tem a questão ali da piadinha e tal, né, e tal. Só que, pra você entender, o Apocalipse Now foi, tipo, um dos marcos daquela época, tá ligado? O Apocalipse Now foi um filme dirigido por Coppola, que naquela época era o maior diretor do mundo. Ele tinha dirigido 2 filmes foda que eram o Poderoso Chefão. Aí o filme também tinha Marlon Brando, que também era um puta de um ator foda. Esse filme foi tanta loucura que ele demorou anos pra ser gravado e teve no meio dele ator morrendo, figurante morrendo, explosão fracassada. O filme, inclusive, tem uma sátira dele que se chama Trovão Tropical, que é um filme de comédia, que é muito engraçado também, que mostra, tipo, eu lembro que eu vi umas curiosidades, tipo, teve explosão de, sei lá, quantos milhões de dólares gasto em dinamite que deu errado. Os caras montaram toda a explosão, aí tinha um helicóptero que era pra passar na hora, pra fazer a cena e tal, tá ligado? Os caras gastaram milhões de explosivos, aí vem um cara, esbarrou no botão, explodiu tudo e não filmaram. Cara, imagina a raiva do diretor, né? Mas enfim, é um filme importante, vocês também, se quiser ver, é um filme muito bom. É Apocalipse Now. Mas ele fez esse primeiro CD e, tipo, não vingou, não estourou o CD. O CD só foi estourar quando ele lançou o segundo já. No segundo, daí estourou o primeiro também. Que daí é pra fuder meu cu o nome do CD. O que tá escrito aqui? O segundo CD dele, que eu não vou saber pronunciar a primeira palavra. O segundo CD dele é o Sticklight. O Sticklight. Eu não vou conseguir falar. Sticklight.
Ply. Eu não consigo falar. Desculpa, eu não consigo falar a primeira palavra. É Stick Ply. Escreve aqui embaixo. Stick Ply for My Niggas. Foi o segundo CD dele. E esse sim, aí bombou, cara. E ele falou que ele bombou porque um cara, tipo, que era dono de uma gravadora, recebeu, tipo, a filha dele em casa e ela falou, cara, tem um cara que tá fazendo música que é muito bom. E a filha dele, tipo, gostou do Tupac e aí foi isso. E essas duas músicas que bombaram, é a música I Get Around. Bota aí um pedacinho pra vocês verem. Como vocês podem ver, I Get Around fala basicamente dele, tipo, não ligar pras mulheres, tá? Ele fala assim, vagabundos não ligam para vadias, tá ligado? Cantores de rap não ligam para vadias e tal. E foi isso, tá ligado? E essa música viralizou. O que é engraçado disso é que a segunda música que viralizou é defendendo as mulheres. E falando que os homens não devem tratar as mulheres mal, que é a Keep Ya Head Up. Eu vou gravar um dia um vídeo só falando inglês. Vai ficar mais engraçado que qualquer coisa, por causa que eu não sei falar inglês. Você ouve um pedacinho dessa música aí que eu separei. E essa música falava do jeito que os caras tratavam as mulheres e tal na época e tudo mais. E tipo, ele ficou famoso pelas duas músicas. E as duas são tipo antíteses uma da outra. Enfim, depois do segundo CD que estourou, ele lançou Me Against the World. Mas esse CD ele lançou de dentro da cadeia. Ele fala, ué, por que ele foi preso? O Tupac foi preso por causa de estupro. Então, tipo assim, é uma mancha muito grande na vida dele. Eu pesquisei muito sobre estupro. Foi a parte que eu mais pesquisei. Eu não consegui achar nenhuma reportagem sobre. Eu não consegui achar nenhum diálogo sobre. Eu não consegui achar nada sobre isso. De certa forma, ficou muito naquela de que acharam que ele tinha estuprado e não que ele realmente tinha estuprado. Muita gente falou que foi algo planejado contra ele e tal, e que tipo, ele não cometeu estupro de fato. Mas enfim, ele ficou 11 meses estuprado, eu ia falar. Ele ficou 11 meses estuprado. Ele ficou 11 meses preso na cadeia. Inclusive foi nessa época que ele fez o tratado lá do Thug Life lá com os caras, lembra? Isso já em 1995. Inclusive o próprio Tupac falou disso, que ele não estava sendo julgado, tipo, ele estava sendo condenado apenas. E ele falou isso e tem um videozinho disso aí. I stood up. And it's the first thing you've heard him say in like 2 weeks of court. You know, Your Honor, and throughout this entire court case, you haven't look me or my attorney in the eye once. It's obvious that you're not here in search of justice. So therefore, there's no point in me asking for a lighter sentence. I don't care what you do because you're not respecting us. This is not a court of law as far as I'm concerned. No justice is being served here. And you still can't look me in the eye. And so I say, do what you want to do. Give me whatever time you want because I'm not in your hands. I'm in God's hands. Ele foi sentenciado a 4 anos e meio de prisão. Só que ele ficou só 11 meses preso. Só que ele foi sentenciado no dia 1º de dezembro de 1994. Só que dia 30 de novembro ele foi incapaz de poder ir pra cadeia direto. Porque dia 30 de novembro ele foi baleado 5 vezes. Ele foi baleado 4 vezes. Uma no saco, 3 ali pela região da barriga e uma na cabeça. E o cara não morreu. E ele continuou falando com a galera enquanto tava ali de boa, com um tiro na cabeça. Foi isso aí que desencadeou a treta do West Coast e East Coast, que era do Notorious e tal, envolvendo Notorious e a gravadora. Isso foi em 94. Tupac começou a achar que o Notorious tinha matado ele e queria matar ele e tudo mais. E ele ficou muito puto com isso. Então ele foi baleado e no dia seguinte ele já tinha que ir pra cadeia. Só que ele não foi pra cadeia. Só que ele também conseguiu sair do hospital. Ele saiu do hospital porque ele ficou com medo de morrer, que fosse no hospital matar ele. E tal. O cara é tipo um Wolverine do gueto, tá? Levou um tiro na cabeça no outro dia, tava na rua, de boa. Mas ele voltou a ser indiciado, ele voltou a ser acusado pela polícia, ele foi prestar contas pra polícia, por causa que um policial foi assassinado no Texas e a família do policial alega que foi amando da música dele, que a música dele falava da polícia e tudo mais, que diz que essa música teria incentivado as pessoas a matarem policiais e aí ele teve que ir pra um julgamento por causa disso. E aí o Tupac fala sobre o relacionamento dele com a polícia aqui. Other police. You just don't like police. Is that your statement? I like everybody that just does their job. I mean, it depends on, I don't know, personal. If I meet someone that's kind-hearted, that's true, and that's fair, then I like them. Because especially in a position like that, somebody is in a position where they have to put their life on the line and they can still be fair to everybody they meet. I definitely like that. I admire that. Tupac ficou 11 meses preso, lembra? Então, ele ficou preso do final de 94 até o final de 95. Ele foi solto porque quem pagou a fiança pra ele foi o Suge Knight. Sue da Death Row Records.
Porra, é muito difícil falar, né, cara? CEO da CEO da Death Row Records. Mas ele não saiu, tipo, de graça. Ele saiu com o propósito de gravar 3 CDs pra Death Row Records, que era desse cara aí, que já tô me perdendo, já. Imagino como é que vocês não estão. A cabeça de vocês deve estar, tipo, explodindo, né? Pois é, tá foda. É muito nome em inglês, cara. Mas então, o cara pagou uma fiança de 1,4 milhões. Alguns dias depois de sair da cadeia, ele foi, tipo, gravar já as músicas dele. Ele gravou um total de 200 músicas, em questão, assim, de um ano. Tanto é que a gente tá no final de 95, ele morreu em 96. Ele gravou quase 200 músicas, e essas músicas são postadas até o dia de hoje. Um CD foi lançado. Então, esse CD que ele lançou foi All Eyes on Me. Agora, o Tupac não tava mais, tipo, não tinha nada de pequeno, ele já era muito conhecido, o mundo inteiro tava de olho nele. O cara, tipo, lançou esse CD e ele teve o single dele, California Love, que foi com Dr. Dre. Agora ele tinha junto dele Dr. Dre e Snoop Dogg, Death Row Records, que era a gravadora dos 3 da época que tava em treta com a gravadora lá do Notorious Big, que era a Bad Boys Records lá. Então, tipo, o cara tava gigante e tal. Todo mundo tava esperando grandes coisas dele e tal, só que assim, ficou muito claro que o Tupac tava sofrendo uma puta influência da gravadora e de que ele não tava sendo ele mesmo. Eu acho que até ele percebeu isso de certa forma quando ele começou a gravar 1000 músicas de uma vez, tá ligado? Porque ele gravou muitas músicas mais dançantes do que de mensagem. E é uma coisa que ele mesmo criticava, tá ligado? Ele começou a gravar música dançante, música pra viralizar, pra virar hit, tá ligado? E você percebia que era uma questão da gravadora e não dele, sabe? E ele começou a incorporar um estereótipo nigga. Quando eu falo a palavra nigga é porque é assim que os que estavam em volta dele descrevem um estereótipo nigga e thug life que ele desprezava. Ele falava que ser thug life não era ser aquilo. E ele começou a colocar isso nas letras e dava pra ver que aquilo ali era uma coisa que era a gravadora que tava forçando ele a gravar. A gravadora só queria um moleque propaganda pra tudo. Inclusive, o Tupac a vida inteira criticou a mídia, falando que tudo que aconteceu na vida dele foi por causa da mídia. Que a mídia fez a guerra acontecer, a mídia ia matar ele e todo mundo. Ele sempre falava isso e realmente foi o que aconteceu, né? Bom, esse foi o último CD que o Tupac gravou. Ele gravou 4 CDs em vida, mas hoje ele já tem 10 CDs lançados. Ou seja, foram lançados 6 CDs depois que ele morreu. Lembra que eu falei que ele tinha mais de 200 músicas lá gravadas? Então, aí a gente tem esperança ainda de que vai sair mais uns 15 CDs do Tupac, até tipo, sei lá, não sei quando, mas vai sair mais uns 15 CDs do Tupac aí. Ele escreveu música pra caralho, tá ligado? E essa gravadora aí dele tá, tipo, pra sempre bem, tá ligado? Ganharam de graça as músicas do Tupac, né? Tipo, ele tinha um contrato de 3 CD com o cara. Ele ganhou, tipo, uns 20, tá ligado? Então, eu não vou me aprofundar na treta porque vai ter um vídeo especificamente pra isso. Eu não vou falar da treta agora, vou deixar isso pra depois. Aí o Tupac acabou morrendo, né? Todo mundo sabe, o Tupac morreu em 96. E pouco antes dele morrer, ele tava numa luta e tal, assim, no dia da morte, né? Ele tava em uma luta, ele foi assistir uma luta do Mike Tyson. E saindo da luta, ele brigou com um cara. E esse cara, na mesma semana, já tinha assaltado um amigo do Tupac, da gravadora do Tupac. Então todo mundo ficou pensando, pô, esse cara vai querer alguma coisa com o Tupac, vai querer matar ele, entendeu? Porque era essa a tensão da época. Não é tipo assim, alguém veio brigar comigo, uma briga do cotidiano. Não, alguém veio brigar comigo, mandaram me matar. Então ele ficou muito cabreiro. Ele pegou um carro que não era dele, que era do Sug, que era o empresário dele, e foi embora. Só que veio um carro atrás dele e acabou, tipo, disparando 12 tiros contra o carro e um dos tiros acertou o pulmão do Tupac e ele acabou sendo levado pro hospital e tudo mais, mas ele não acabou sobrevivendo. Aí é que entra alguma das partes mais interessantes sobre a morte do Tupac. Quando isso aconteceu, um dos representantes da gravadora disse que recebeu vários telefonemas sobre, tipo, como matariam o Tupac, pessoas que seriam enviadas para o hospital para matar ele, porque ele ficou 6 dias ainda no hospital. E quando eles ligavam para a polícia para pedir policiamento na frente do hospital, a polícia falava que não poderia ir até a frente do hospital, por causa que estava todo mundo ocupado da polícia. E um dos policiais de investigação dessa época acusa os outros policiais de matar o Tupac, tá ligado? Inclusive esse policial que acusa o policial de investigação disse que quando ele achou provas contra os policiais, ele foi mandado não investigar isso. E aí foi onde ele saiu da polícia, ele abandonou a polícia. Tem um policial que abandonou a polícia por conta disso, tá ligado? Ele disse que tem certeza que foi a própria polícia que matou o Tupac. E muita gente diz que isso foi por causa de todo esse poder que o Tupac tinha de mobilizar coisas, tá ligado? Ele era do movimento negro, de certa forma mobilizava as pessoas a acreditar em melhores condições de vida. Ele tinha um poder que a política tinha medo. E um pouco antes dele morrer, ele já subia em palanques para falar de política. Ele falava que em alguns anos ele talvez pudesse ajudar de certa forma toda a comunidade e tal. Então muita gente acha que foi o próprio governo americano que mandou matar o Tupac. E que, tipo, o Notorious Big seria um bode expiatório para tudo isso.
mais. A única coisa que a gente tem certeza é que esse cara é dos caras que brigaram com ele nessa luta e tudo mais, e que pode ter sido realmente esses caras aí que mataram ele. O nome desse cara é Orlando Anderson, tá ligado? Orlando Anderson, parece um nome de brasileiro, né? Ele é de uma facção lá. Ele brigou com o Tupac, tem as imagens aí, coloca aí as imagens. Just 3 days after the awards, Tupac and others attack an LA gang member in a hotel lobby after a Mike Tyson fight in Las Vegas. Believed to be in response to an earlier assault against someone affiliated with Death Row, the attack will land Death Row head Suge Knight in jail, and according to some police reports, lead to Tupac being shot less than 3 hours later. Vocês viram ali nas imagens, o Tupac tava brigando com o cara, numa correria do caralho lá e tal, na saída da luta e tal. Então tem muita gente que fala que foi esse cara aí, a mando do Notorious Big. Tem gente que fala que foi esse cara aí, a mando do governo. Tem gente que fala que não foi nem esse cara aí, que foi só a polícia mesmo. Então tem muita gente, tinha muita gente querendo matar o Tupac então na época e a única coisa que a gente tem certeza é de que ele tá morto. O Tupac foi, tipo, realmente grande demais. Alguns anos depois, fizeram um show dele, anos atrás agora, fizeram um show dele com holograma. Tem um pedacinho desse show pra vocês terem uma ideia. Tipo, porra, o cara fizeram um show dele depois de morto, tá ligado? Pra, tipo, mostrar a grandeza dele e tal. O cara era foda pra caralho. Então, tipo, é um dos caras que a gente tem que estudar, tem que aprender um pouco com ele. De certa forma, tem muita gente que acusa o Tupac de ser meio louco da cabeça e tal, só que ele foi um puta artista e foi um artista viciado em trabalho. Porque, como você pode ver, ele deixou trabalho pra mais de uma vida, né, cara? Ele gravou mais músicas do que ele pôde lançar, tá ligado? Do que ele pôde presenciar as pessoas ouvirem. Ele vai continuar lançando música e provavelmente eu vou ter morrido e ele vai estar lançando música aí, né? Então o cara foi muito foda e é isso aí. Então eu espero que vocês tenham gostado disso. Calma que vai ter um pouco mais sobre a história de Tupac. Faltam algumas informações? Falta. Mas eu tirei elas pra botar no vídeo de Tupac versus Notorious Big que vai ter aqui. E vai contar um pouco sobre cada um e vai se aprofundar muito mais sobre a morte dos dois. Enfim, se você gostou desse vídeo, se você ficou até aqui, deixa o seu like aí e é nóis, cara. Valeu mesmo assim, ó. Valeu por acompanhar até o fim, porque eu faço esse trabalho, eu espero que todo mundo assista até o fim. Então é nóis e até semana que vem. Não perde que vai sair todos os vídeos. Vai sair do Thug Life, vai sair do Notorious Big, vai sair do West Coast versus East Coast, Dr. Dre e Snoop Dogg. Valeu? É nóis. Desliguei. Será que o pessoal acha que eu desliguei?